E antes de mais nada, anistia é o caralho. E vamos começar esse giro porque o negócio tá comprido. Obviamente, a gente tem que começar pelos memes, né? Porque, enfim, brasileiro faz meme de tudo. E ficaram um espetáculo. Mas também teve coisa séria. Muita denúncia. E esses parlamentares aí, sabe? Que convocaram as certas manifestações. Lembraram do Lula na frente do juiz. Lembraram do Cid na frente do juiz. Que choro, hein? Também teve quem lembrasse da raiz do problema. E da nossa combalida democracia, né? Sei que tem muita gente reclamando que está sendo dada uma atenção até exagerada ao assunto, mas assim, a gente não pode esquecer, Bolsonaro tinha um discurso pós-golpe, o golpe continua em curso, né? A gente não pode esquecer. Fora que as denúncias são gravíssimas, né? Desde motociata, bancada, o golpe a tentativa de golpe que começou desde 2021, tudo que foi feito para impedir que o Lula ganhasse a eleição, que a gente tivesse essa normalidade das instituições. A gente não pode esquecer o que fizeram dentro do STF, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso. Então, a gente precisa relembrar com memória, tá? E a gente também não pode esquecer como foi que a gente chegou aqui, né? Porque a gente só aconteceu tudo isso porque foi normalizado. Os fachos foram normalizados pelo PIG, pelo Piguinho, por partidos, pela direita limpinha, pela esquerda verdadeira da verdadeira. Então, a gente chegou nesse ponto porque foi esquecido em algum momento que a gente não podia deixar facho tomar conta de instituição. E tudo isso é um processo continuado do golpe lá atrás. O golpe para evitar que o Partido dos Trabalhadores estivesse no poder, conseguisse reeleger de novo, que a Dilma fizesse sucessor. E a gente tá falando de um processo de golpe que começou lá atrás, não começou agora. E as Big Techs, estão aí, se reunindo com o PL, recusando o convite da AGU. Então a gente não pode esquecer disso. Também vamos lembrar, né? Quem é que vai ser o time que vai julgar o Bolsonaro, né? Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Xandão! Essa é a primeira turma do STF. E o Bolsonaro, a gente também não pode esquecer, que tá tentando tirar isso daí e levar pro plenário. Então, a gente também precisa fazer essa forçazinha na rede. A gente venceu um estado fascistizado na eleição, na urna, no braço, com esse carinha aí, que segurou a democracia na mão. Mas a gente precisa lembrar que não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar. Né? O Exército não ia apoiar. O Exército, instituição, não ia apoiar nada. O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude. Né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria. Né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude. A comissão do Exército, foi mais do Exército, né? Ela, no dia seguinte à eleição, ela fez o laudo, e tinha o laudo constatando que não havia nenhum problema. Tanto que o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, pediu e marcou uma reunião comigo, como ministro do TSE, presidente do TSE, para terça-feira. E terça de manhã, ele ligou pedindo desculpas desmarcando a reunião, porque o presidente tinha chamado. E aí, foi mais um mês. Em outras palavras, ele foi proibido de mostrar o laudo que não tinha nenhum problema. Disso o senhor tem ciência? Sim, senhor. Eu até estou lembrando agora, eu estou lembrando do caso. O que aconteceu foi realmente isso. Inicialmente, o general Paulo Sérgio, a conclusão dele ia ser isso. Aí o presidente estava pressionando ele para que ele escrevesse isso de outra forma. Né? Ele queria que o presidente escrevesse alguma coisa que não... Na verdade, o presidente queria que escrevesse que desse fraude, que tivesse fraude. Então, foi feita uma construção, uma discussão ali, e o que acabou saindo, eu acho, foi que não se poderia comprovar porque não era possível auditar. Eu acho que foi isso a conclusão final quando ele enviou o documento para o senhor, se eu não me enganar. Exato. Então, eu acho que acabou sendo um meio termo entre o que o presidente queria e o que o general Paulo Sérgio fez com o trabalho técnico dele. Essa informação eu recordo disso, sim, senhor. O general Braga Neto entrega dinheiro. Ele acho que foi... Eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada. Né? Ele me entregou era um coisinha de vinho, assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o
o de Oliveira. É licença, eu sou chefe do plano da favela. Enquanto o Brasil vivia momentos de incerteza, um grupo tramava, segundo as investigações da Polícia Federal, o maior ataque à democracia da nossa história recente. A denúncia revela: Bolsonaro e seus aliados sabiam do plano para assassinar Lula. O presidente está bem, está recebendo, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a frente. Tá bom? Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente comando. Tá bom? Tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhor. Tem que dar um tempo. Bom? Tá bom? Eu não posso conversar. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. A Polícia Federal revelou que esse grupo sabia e deixou que um plano de execução do presidente eleito, do vice, fosse articulado. Tudo para sustentar um projeto de poder autoritário. Essas falas, antes misteriosas, agora escancaram uma verdade assustadora. Alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o resultado que vai dar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai ler no recurso no Supremo Tribunal Federal. Puta que pariu, pô! O golpe estava em curso. Eles estavam dispostos a tudo. Até matar. Gleisi deu uma declaração a respeito das denúncias da PGR. Rogério de Carvalho falou no Senado a respeito das instituições e sobre o seu funcionamento. A denúncia da PGR, ela expõe minuciosamente todo o processo que se desenhou desde março de 2021 até 8 de janeiro para que o golpe acontecesse, para que não se deixasse Lula ser presidente, não deixasse tomar posse. E é interessante que os atores deixam gravados em todos os momentos os passos que tomaram, sejam por bilhetes, seja por mensagem de WhatsApp ou por áudios que foram gravados. E fica claro, a intenção era não deixar Lula ser presidente do Brasil, impedir que ele ganhasse a eleição e impedir que ele fosse diplomado. E isso fica claro porque eles começam essas ações em março de 2021. E qual é o fato político que nós temos em março de 2021? É quando o Supremo Tribunal Federal julga as sentenças contra Lula, anula naquele julgamento contra o Sérgio Moro. Lula passa a ser candidato. Então, o fato novo em março de 2021 é Lula candidato, Lula livre, Lula presidente. Aí começam as articulações contra o processo eleitoral e contra as urnas eletrônicas. Não é por outra razão. Bolsonaro sabia que para derrotar Lula, ele tinha que também derrotar o processo eleitoral. É muito importante esse momento que ele está vivendo, que é restabelecer a normalidade do funcionamento das instituições, a normalidade do funcionamento do Congresso Nacional, no rito constitucional. Este momento de entendimento entre o Legislativo e o Judiciário, para que cada um cumpra suas tarefas nos seus respectivos âmbitos. Nós temos uma tarefa muito importante nesta comissão, que é aprovar todas as medidas relevantes e de importância para consolidarmos uma economia mais includente, uma economia que movimente mais, que gere mais renda, que gere mais riqueza, que faça esse país deixar de ser um país do futuro e que a gente viva um presente. O Brasil não é um país do futuro, é um país do presente. E essa comissão tem que dar conta dessa tarefa de fazer do Brasil um país forte, hoje. E enquanto o governo trabalha, a oposição faz o quê? Procura pelo em ovo. Deputado Evaí tá querendo saber se o Lula pode ou não pode comer ovo de ema. As emas que são criadas no Palácio do Planalto, tá, gente? Tem mais de 70 emas por lá. E quem tem criação de ema, assim, é liberado que as pessoas consumam os ovos. E agora a gente vai para uma sequência, uma pedradazinha de governadores, parlamentares e muita entrega do governo Lula. Quando eles terminarem de falar, a gente vai. Que o Brasil vem desenvolvendo ao longo de muito tempo, mas especialmente nesses 2 últimos anos, para que possamos garantir a nossa autossuficiência na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e todos os insumos necessários à implementação do Sistema Único de Saúde. Muito importante o investimento que o governo Lula vem fazendo e muito em breve nós vamos sentir a diferença naquilo que é hoje uma grande dependência do nosso país de produtos estrangeiros. E olha aí o que o prefeito tem que fazer, tá? Prefeito tem que prefeitar. Gente, a Praça Tancredo Neves, essa que fica aqui em frente à prefeitura, vai ficar maravilhosa. E a grande novidade é a pista de skate que a gente está fazendo aqui.
que foi inclusive discutida, planejada, junto com os skatistas aqui de Contagem. Então, novos balanços bem modernos, as quadras todas recompostas, o piso, pista de caminhada, né? A fonte reconstituída, vai ficar um cartão postal para você trazer a sua família, para trazer as crianças para brincar, para trazer as pessoas para fazer caminhada, vai ser tudo de bom. A previsão é de que a gente entregue essa praça com a grande festa no mês de abril. Trabalhar para isso. E o governador, estado de onde veio o celular seguro, tá fazendo mais o quê? Mais entrega ligada à tecnologia. Bom, o projeto Vigia é um projeto de parceria da Universidade Federal do Piauí e Secretaria de Segurança Pública e FADEX. É um projeto de desenvolvimento de uma viatura inteligente que vai ser gerenciada por tecnologias, né? Especificamente aí, inteligência artificial, internet das coisas, visão computacional. Então a ideia é usar um grupo de tecnologias para auxiliar, ou seja, servir como ferramenta de auxílio à atuação policial, para que ele possa ter uma atuação mais eficiente, mais inclusiva, uma prestação de serviço para o cidadão, para a sociedade. A câmera é integrada com as bases de dados da segurança pública para reconhecer placas, objetos, rostos e aí dar um retorno de informação mais rápido para o policial. É muito importante esse início da fase de testes nas ruas para isso virar um produto maduro e a gente poder aí fazer a expansão no estado do Piauí. Então, se você ver rapidamente, a câmera ela reconhece uma placa, seja o padrão anterior ou o padrão do Mercosul, consulta a base de dados, vê se o status está ok ou não, se é um veículo que acabou de ser roubado na cidade. Isso vai impactar na recuperação de veículos produto de roubo e furto na cidade. Tudo desenvolvido dentro de projetos de pesquisa com as universidades públicas do Piauí e os policiais que integram a Secretaria de Segurança. E sabe o que tem mais? Reforma. Reforma de presídio. Não é privatização, não. Reforma. Usando recursos do BNDES. Olha, pessoal, amanhã é importante para fortalecer a segurança pública do estado do Piauí. Agora cedo eu nomeei 207 novos policiais penais, a maior nomeação da história da Secretaria de Justiça, para fortalecer o sistema penitenciário e a ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Agora aqui, na penitenciária Major César, inaugurando investimentos de 14 milhões de reais para exatamente garantir condições adequadas de educação, de trabalho e principalmente de guarda dessas pessoas privadas de liberdade para garantir segurança para a sociedade. E também vou inaugurar a Central de Monitoramento e Investimento em Inteligência, também na Secretaria de Justiça e na nossa Polícia Penal. Então isso resume todo o investimento que nós temos feito em todas as mais de 16 unidades penitenciárias do Piauí, garantindo que o processo de segurança pública, esse elo importante do processo de segurança pública, também aconteça com sucesso. Que essas pessoas privadas de liberdade cumpram a pena decidida pela Justiça e sejam ressocializados para não voltar a cometer crimes. É isso que a sociedade espera e é para isso que o governo está trabalhando muito nessa direção de garantir redução dos indicadores de violência. E o Jerônimo está fazendo o quê? Mantendo a tarifa do metrô no mesmo valor. Eu queria levar aí algo que eu estou aqui, ó. Mostra aí, mostra por favor, meus deputados, minhas deputadas, meus vereadores, minhas vereadoras. Eu acabo de terminar aqui uma coletiva. Quero primeiro agradecer a presença de vocês, a força com que vocês participam desse projeto. Eu acabo de anunciar aqui, sustentado na mão dessas pessoas, uma tarifa sem aumento. Então não haverá aumento na tarifa para quem vai usar o metrô e não haverá aumento na tarifa dos ônibus da região metropolitana. Isso graças a essa parceria. Forte abraço, até já. Valeu! E tem projeto do Randolph liberando recursos para retomada de obra no país. E o PSDB, hein? Quando retiraram a minha tia da presidência da República, o Aécio falou, o PT vai acabar. O que a gente vê hoje é que o PSDB que vai acabar. Anunciaram na semana passada que o PSDB vai ter que se unificar ao MDB. Porque não tem militante, porque não tem voto, porque não tem pessoas, mas acima de tudo, porque não tem projeto. Porque projeto... Temos nós. E esse edit ficou muito gostoso. E já que a gente está falando da treta do PSDB, que está acabando, vamos falar da treta do PCBR, o Partido Imaginário. Pois é. As entidades da juventude se reuniram e combinaram de fazer uma panfletagem na Central do Brasil para o fim da escala 6x1. E o Partido Imaginário fez o quê? Foi fazer a sua manifestação sozinho. E depois foi ir pro X ficar reclamando que não tem junção. Não tem junção porque o PCBR, o Partido Imaginário, faz um racha até em manifestação pro fim da escala 6x1. É, meus amigos. A outra treta que tá uma delicinha de acompanhar é a treta do Javier Milei. Mas essa daí eu recomendo para vocês seguirem o Rogério Tomás Júnior, que tá fazendo uns edits maravilhosos a respeito dessa treta. E a Raquel Lira, hein? Governadora do Pernambuco. Aqui, de que partido ela é mesmo, hein? Escolar. Estou mostrando aqui porque tem um adesivo do governo. A governadora está dizendo que está dando aqui os ônibus. Eu já vi no portal da transparência que era do governo federal. Por cima do adesivo, ó. O que é que tá por baixo aqui, tá vendo? Ó, tô tirando aqui. Por cima
da logo do governo federal, botando Pernambuco, hein, governadora? Coisa feia, hein? Isso é mentira, hein? O governo federal enviando ônibus e recursos e a governadora do estado escondendo esses ônibus com adesivo, né? Colegas, o jogo é duro. E a treta dos alimentos jogados no lixo, hein? Pois é, cenas lamentáveis que tem uma discussão imensa. Porém, o governo federal está agindo. Agindo como? Temos recursos, doação simultânea da agricultura familiar pelo PAA, que foi feito. Teve vereador do PT aprovando as cozinhas comunitárias lá em Belo Horizonte também. Teve o presidente Lula se reunindo com os povos indígenas do Xingu para falar sobre segurança alimentar e crise climática. Teve a ministra dos povos indígenas falando sobre a desintrusão das terras. Essa desintrusão faz parte já de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que determinou a desintrusão de invasores de 7 territórios indígenas. Araribóia tem uma situação hoje ainda de extração ilegal de madeira, em menor quantidade do que quando a gente começou ainda a discutir a necessidade da desintrusão. E a realidade maior hoje é a situação do arrendamento para a criação de gado. E os territórios indígenas não têm essa permissão para arrendamento. Então, qualquer gado por meio de arrendamento que está lá dentro está ilegal. E a desintrusão visa combater todas as atividades ilícitas e também abordar, e retirar de lá pessoas que são foragidas da justiça, que acabam buscando um território para se esconder, buscam refúgio no território. E aí, o território indígena não pode ser um refúgio de foragido da justiça. O Senado aprovou mais recursos para o combate a incêndios na Amazônia. Petrobras e MDS assinaram um protocolo de intenções para um programa de qualificação para inscritos no Cade Único. E o Cade Único tem um novo sistema que vai garantir o melhor acesso às pessoas de baixa renda aos programas sociais. E teve a retomada da indústria naval brasileira, com essa declaração da presidente da Petrobras. Senhores, não tenham nenhuma dúvida, nós vamos liderar uma transição energética justa. Segundo nosso plano estratégico, nós estamos comprometidos com o aumento da produção em função do pré-sal até 2030. A partir daí, presidente Lula, a reposição de reservas é urgente. E isso só vai ser possível se nós começarmos a explorar novas fronteiras agora. Nesse contexto, é muito importante destacar a relevância da margem equatorial e da pesquisa do seu real potencial. Se nós obtivermos a licença, presidente Lula, faremos tudo de forma extremamente segura. Senhoras e senhores, estejam certos de que, sendo possível a licença, nós teremos no Amapá o melhor aparato de resposta à emergência já visto no mundo. E teve essa treta gostosa aqui do fiscal do IBAMA sendo respondido pelo funcionário da Sindipetro NF de 15 anos, falando sobre a Petrobras e o derramamento de óleo. Dê uma conferida lá no X, essa treta foi legal. Dá pra dar pausa aqui também e ler. E vejam nosso vídeo da Petrobras versus IBAMA. Teve declaração do Ministério da Saúde dizendo que a Anísia não sai. Porém, corre nos bastidores que o Alexandre Padilha já é, na Austrália, o novo ministro da Saúde. Falando em ministério, a Anísia sofreu uns ataques do CFM e vários parlamentares, inclusive Maria do Rosário, saíram em defesa dela. Sabe o que teve mais também? SUS ofertando vacina contra vírus sincicial. Teve terapia inovadora contra distrofia muscular de Duchenne, aplicada pela primeira vez em 2 pacientes. Teve Anísia falando dos números de 2024. Escutem aí. Em 2024, foram realizadas mais de 14 milhões de cirurgias pelo SUS. O Ministério da Saúde coordenou todo esse esforço nacional, junto a estados e municípios. Também criamos um programa especial para reduzir filas de cirurgia, apontadas como grandes desafios pelos estados do Brasil. Este programa foi lançado pelo presidente Lula em 2023. Com este programa, alcançamos mais de 1.350.000 cirurgias realizadas e zeramos praticamente, foram 99%, o resultado da execução de todas as cirurgias registradas na fila do ano de 2024. Todo esse resultado inédito do SUS, com números que são um recorde, fazem parte da visão do governo federal de alcançarmos
menor tempo de espera, cuidado na atenção de toda a população brasileira. Esta é a principal missão do Ministério da Saúde e, por isso, também no dia de hoje, assinei a portaria destinando R$ 1,2 bilhão para a continuidade do programa de redução de filas de cirurgia. Repito que essa é a missão do Ministério da Saúde e a visão do presidente Lula de que nós temos que ter o cuidado como diretriz principal de nosso. E o Ministério do Trabalho resgatou 3 argentinos em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Terceiro resgate só esse ano. Sabe o que é que teve também? 2 brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar. Escutem o alerta. O abraço apertado e o alívio. Os brasileiros foram atraídos para o Sudeste Asiático por falsas promessas de bons empregos e então levados para Mianmar, vítimas de tráfico de pessoas. Eram forçados a trabalhar em uma central que aplicava golpes no mundo todo. Muito difícil estar lá, eles batiam na gente quase todos os dias. Tinha a máquina de choque também. Era muito difícil e a gente sofreu bastante. Tem amigos que estão lá ainda, espero que eles possam ajudar. Mostrando os hematomas, Felipe conta como foi a tentativa frustrada de fuga. A gente bolou o plano, só que nesse plano a gente tinha que escalar 3 montes e correr mais 22 quilômetros para tentar cruzar o rio para chegar na Tailândia. Só que quando todo mundo... Eu consegui escalar um monte. No terceiro monte veio um guarda com uma faca e mandou eu voltar. Os brasileiros foram resgatados com a ajuda de uma ONG internacional, que faz um alerta. Duvidem de propostas encantadoras, de empregos que venham por mídia social, que não tem informação de empresa, que seja um convite para ir para o exterior, que vai ter moradia, viagem paga. Desconfiem. Não existem propostas tão boas assim. O Ministério das Mulheres e a nossa ministra Cida assinou o termo de contrato para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Maceió. A proposta do equipamento é facilitar o acesso destas mulheres a serviços especializados, evitar revitimização, fortalecer o enfrentamento à violência de gênero, promover a autonomia e criar meios para a quebra do ciclo de violência por meio do empoderamento feminino. E o Ministério da Gestão e Inovação informou que um edifício da Receita vai se tornar habitação social em Manaus, tá? 17 andares. Parques tecnológicos em 9 estados vão receber 100 milhões. O investimento vai estimular o desenvolvimento tecnológico. E pescador, atenção, seu registro pode ser cancelado. Vamos fazer o recadastramento, regularize-se. E a indústria voltou. Nosso Alice, dando os números da evolução do mercado de trabalho na indústria. 76% de aumento do saldo de vagas formais de trabalho em 2024 vieram da indústria. E o Geraldo Alckmin e seus memes. E agora ele usou o Ben 10. Fez paródia de música. Fez uma paródia de uma música. E eu não vou cantar. Eu sou péssima pra cantar. A voz não é afinada. Teve conclusão de obra no Pará. Conclusão de obra no Piauí. E o ministro Mauro Vieira teve uma reunião de chanceleres, porque a gente também não pode descuidar da diplomacia. E teve o lançamento do Desenrola Rural. Nós, quando chegamos, tinha 1.400.000 agricultores que tomam o Pronaf. Nós já chegamos em cena 2 milhões, então 600.000 contratos a mais. E agora, nós queremos que aquele 1.300.000 agricultores que tenham pendência no banco possam renegociar essa pendência e possam tomar o financiamento agrícola para aumentar a produção de alimentos. Esse é o nosso objetivo. E agora, dia 24, todo agricultor que tenha pendência no banco em relação ao crédito agrícola, ele poderá renegociar essa pendência com um grande desconto. Alguns agricultores terão desconto de até 95% da sua dívida. Mas também, se ele, porventura, no passado, tenha feito um acordo com o banco e ficou lá naquele cadastro negativo do banco, que eles chamam de uma maneira elegante de score negativo, ele vai sair dessa lista agora. O presidente Lula lançou na última terça-feira o Desenrola Rural. E o crédito agrícola é muito generoso. Os juros no Brasil estão 13,25%. Os juros do crédito agrícola é 3% para produzir alimentos. Alimentos agroecológicos, 2%. Comprar máquina pequena também é 2%. E o que a gente quer é que esses agricultores possam voltar a tomar crédito para produzir alimentos no nosso país. As dívidas até R$10 mil terão um desconto de 90%. Isso é, se você deve 10 mil, você vai pagar apenas R$1.000 ainda assim parcelado e ao mesmo tempo poder tomar o crédito rural. Ou se você no passado já ficou devendo para o banco, fez uma negociação de que o banco te colocou numa lista negativada, você vai poder sair dessa lista. Então nós queremos
sugerir aos agricultores brasileiros que porventura têm alguma restrição de crédito, vá no seu sindicato, peça para o sindicato reunir um grupo de agricultores, vá ao banco que vocês tomaram crédito e renegocie a dívida e tome um novo crédito rural com assistência técnica. E atenção, futuros professores, o PED-6 de licenciatura tem cadastramento até o dia 30 de março. E saiu o calendário do PED-6. E tem um guia para as famílias para o celular na escola, tá? E foi aberta consulta pública para a participação da construção do Plano Nacional de Economia Circular. Falando nisso, vamos escutar um pouquinho sobre o mercado de carbono? Eu acho que são duas lógicas principais. A primeira é, do ponto de vista macro, a gente tem metas acordadas no Acordo de Paris, né, metas de redução de emissões que o Brasil precisa cumprir. Então, até 2035, precisamos reduzir 63% das emissões totais do país relativamente a 2005. É claro que a gente sabe que grande parte dessas emissões vem de uso da terra, né, principalmente desmatamento na região amazônica e em outros biomas, mas tem também um papel a ser desempenhado, um papel de descarbonização a ser feito pela tanto a matriz energética brasileira, como também na indústria brasileira. A primeira tarefa que o mercado tem que desempenhar é entregar essa descarbonização global da economia. Tem uma outra lógica também de funcionamento que que a gente faz referência a uma descarbonização das próprias fontes emissoras. Né? Então, como funciona? Ao longo de 2 anos, as empresas terão que enviar relatórios de emissões para o governo e, com base nessas informações de emissão, a gente vai fazer um trabalho técnico de saber qual o potencial de redução dessas várias fontes, né, desses vários setores regulados, e aí sim teremos metas acordadas de redução de emissão, e aí por um determinado período de tempo que ainda vai ser definido. Então, nós fazemos referência a esse sistema do mercado de carbono como um sistema de precificação de carbono, né? Isso quer dizer o quê? Que ao atribuir um preço à emissão, a gente vai deixar para as próprias empresas selecionarem quais são os métodos produtivos, quais são as tecnologias em que elas querem investir, para que se consiga essa redução de gases de efeito estufa, que, como eu disse no começo, vai estar associado às nossas metas do Acordo de Paris. E ainda nessa pegada, o Ministério da Fazenda teve a criação do PNBio. E o que é o PNBio? É um plano de desenvolvimento sustentável do governo elaborado por políticas públicas para bioeconomia. O plano atual está no planejamento de ações, criação dos 3 grupos de trabalhos, a construção do calendário institucional. O PNBio será capaz de trazer novas trajetórias para o desenvolvimento social com preservação, conservação e proteção da biodiversidade. E o Ministério da Justiça, em parceria com a FEBRABAN, para evitar fraudes bancárias. E o ministro Lewandowski falou sobre o PRF. Eu aproveito esse encontro, e minhas palavras serão breves, para apresentar alguns dados relevantes da atuação da Polícia Rodoviária Federal durante o ano de 2024, especialmente no enfrentamento da criminalidade organizada, que é o foco desse ministério. Em 2024, nós atingimos algumas marcas históricas em apreensão de produtos ilícitos. Nós apreendemos 139 fuzis. Fuzil é uma arma de guerra, não deveria circular pelo país. Nós tivemos, então, com relação a esse item, um impressionante aumento de 275% em relação ao ano de 2023. Esses números refletem o trabalho árduo e a dedicação dos nossos agentes rodoviários na luta contra o crime organizado. É graças a esse esforço que tem sido feito ao longo de toda a história da instituição, que já conta com quase 100 anos, é que eu estou propondo uma proposta de emenda constitucional ao senhor presidente da República para aumentar a competência, as atribuições desta corporação que tanto tem servido ao Brasil. Finalizando, quero dizer que com a crescente demanda por segurança, é fundamental que se fortaleçam as políticas públicas voltadas à segurança viária e ao enfrentamento da criminalidade em todo o território brasileiro. Estamos preparados. A PRF conta com modernos veículos, aeronaves, armamentos, equipamentos sofisticados que garantem a máxima eficiência no cumprimento de sua missão. E Renan Calheiros, que assumiu a Comissão de Economia? Vamos escutar um pouquinho do que ele tem a dizer? Nunca se fez no Brasil uma revisão, uma racionalização do gasto público. Nunca, efetivamente. Acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos fazê-la. Em algumas oportunidades que fizemos reuniões, Alessandro,
eu, Eduardo, nós tivemos como sugerir ao governo, à área econômica, que esse ajuste, claro, poderia se fazer pela elevação da receita, mas ele tinha que se fazer, sobretudo, pelo controle, pelo corte do gasto público. E citei alguns números, por exemplo, e algumas experiências que já atravessamos. A questão do supersalário, que hoje entedia o país. Há, com relação a imóveis da União, em verdadeiro desperdício, locados por quantias ínfimas, abandonados, ocupados indevidamente, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Se nós resolvermos 10% disso aí, nós teremos definitivamente resolvido o problema do déficit público no Brasil. Nós temos no governo federal 660 bilhões de contratos. Eu lembrava ao ministro Haddad que não há como falar em cortar gastos sem enfrentar os subsídios. São 643 bilhões. 643 bilhões. É triste ver esses subsídios, ao invés de serem racionalmente cortados, serem aumentados. E Lula entregou o prêmio Camões de Literatura a Adélia Prado. É a terceira brasileira a ganhar o prêmio. Adélia nos ensinou que a vida é mais tempo alegre do que triste. Uma lição atual e necessária. Em tempos de crises econômicas, catástrofes climáticas, guerras e pandemias, não sucumbir ao desalento é um ato de resistência. É na desesperança, no medo e no ressentimento que viceja o ódio como projeto político. Adélia nos inspira a fazer política como ela faz poesia. As pessoas estão no cerne de sua escrita, assim como deveriam estar no centro de qualquer ação de governo. A obra de Adélia Prado é uma janela para o coração de todos os brasileiros e brasileiras e todos os amantes da língua portuguesa. Uma língua com palavras tão belas e únicas, tão especiais e singelas como saudade, coragem e resistência. Palavras que descrevem a potência de Adélia e a força do Brasil. Parabéns, querida Adélia, e obrigado por ter nos ensinado, dentro e fora da sala de aula, nos versos e na vida, a pensar, a sentir e a sonhar. Muito obrigado, gente. Lula também falou sobre preços. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados, como o último aumento que teve agora. E o óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20 um litro de diesel que saiu a R$ 3,27. Mas o mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13 quilos de gás, de 13 litros de gás, sai da Petrobras a R$ 35. É o que sai da Petrobras. Entretanto, depois que ela é entregue, independente do estado, ele chega a R$ 140, a R$ 132, a R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no estado. Então, na verdade, o povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Então eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço desse preço do diesel, se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é no fundo, assaltado pelo intermediário, ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. E o Padilha fez 2 vídeos sobre a União e Reconstrução. Quais são os projetos estratégicos do governo do presidente Lula para serem aprovados no Congresso Nacional? Durante todo o mês de janeiro, a gente girou todos os ministérios, procurando com cada um dos ministros a atualização da nossa agenda estratégica. Porque nos 2 primeiros anos, nós aprovamos tudo que era central para ser aprovado. A agenda estratégica tem 6 eixos.
2, 3, 4, 5, 6 eixos. Vamos falar de cada um deles. O primeiro eixo, no azul, é a economia para um Brasil mais justo. Mudanças nas leis que tornam a economia mais justa para o povo brasileiro. E duas delas são prioridades absolutas. A primeira, isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. A segunda, crédito consignado privado. Assim como acontece para os servidores públicos, poder acontecer para os trabalhadores privados também, poder pegar crédito para melhorar a vida do seu filho, da sua família, investir na sua prosperidade. O segundo eixo, estímulo ao empreendedorismo e ao ambiente de investimento no nosso país. Entre eles, um projeto muito importante que é o Acredita Exportação, que garante mecanismos para estimular e facilitar que o micro e pequeno empreendedor possa exportar seus produtos, dando mais renda, mais investimento e mais empreendedorismo no nosso país. Terceiro eixo, educação no centro do nosso projeto de desenvolvimento. Nisso, Camilo Santana da Educação vai apresentar o Plano Nacional de Educação, que estabelece as metas fundamentais. Quais são os projetos estratégicos do governo do presidente Lula para serem aprovados no Congresso Nacional? O eixo da sustentabilidade é o Brasil sendo protagonista no mundo inteiro no enfrentamento às mudanças climáticas. Vários projetos, entre eles, projeto que aumenta as penas para os crimes de incêndio. Quinto eixo, proteção às famílias e aos negócios no ambiente digital. Crimes que são reconhecidos e punidos como crimes no mundo presencial continuam sendo praticados soltos, sem qualquer tipo de punição no ambiente digital. Queremos proteger o ambiente digital para que as famílias, as pessoas e os negócios possam fluir livremente. O último eixo, segurança, justiça social, defesa da democracia. Tema tão importante, entre eles a PEC da segurança pública, proposta feita pelo ministro Lewandowski. O governo vai encaminhar ao Congresso Nacional, tão importante para o debate dessa agenda estratégica prioritária. Recado do Edgar Preto sobre a Conab. Uma dificuldade eu não sou de ficar reclamando, choramingando pelos cantos e botando a culpa nos outros. Eu trabalho para resolver os problemas. Vocês viram que desde ontem começaram a aparecer novas notícias sobre o governo passado. E eu me senti na obrigação de fazer uma reflexão com vocês. Eu estou aqui na frente da unidade armazenadora da Conab em Brasília. O governo passado fechou, encerrou as atividades em 27 estruturas semelhantes a esta. Para a Conab, essa estrutura é fundamental, porque ela garante a Conab cumprir com a sua missão, que é garantir o abastecimento, alcançar a mão amiga do governo federal para os agricultores e colocar comida na sua mesa com um preço justo. E esta é uma das razões que eu queria dialogar com vocês, da importância da eleição do presidente Lula. O presidente Lula voltou e a Conab também voltou a cumprir com a sua missão. Estamos fazendo pesados investimentos para reformar e ampliar a nossa capacidade de armazenamento. Vocês viram que a semana passada a Conab assinou com o BNDES um contrato que vai garantir uma permuta de imóveis que não estão sendo mais usados para a companhia. Vamos trocar por recurso para reformar 8 novos armazéns e um deles é esse aqui. Nós vamos dar uma capacidade maior, vamos ampliar a capacidade da Conab em 33%. A Conab hoje armazena até 900 mil toneladas, vai passar a armazenar 1.200.000. E aqui está, gente, o milho que nós compramos em 2023, quando o preço caiu para os agricultores, a Conab comprou 361 mil toneladas de milho. E esse produto aqui foi para o Nordeste ano passado, quando estava seco, porque lá inflacionou o milho, nós vendemos mais barato para os criadores, foi para o Sul na enchente. Agora compramos trigo, já está chegando o trigo que compramos para fazer estoque lá em Ponta Grossa, no Paraná. Fizemos contrato de opção de arroz, vamos comprar arroz. Nós queremos ver os armazéns da Conab cheios de produtos para garantir a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. É sobre isso que eu estou falando. O presidente Lula voltou e o Brasil entra nos trilhos outra vez. E Fabiano Contrarato entregou umas máquinas agrícolas para a população capixaba. Eu tenho tanto comprometimento com a agricultura familiar que só o meu mandato mandou 43 milhões de reais para a agricultura do estado do Espírito Santo. E isso vai transformar a vida daquele pequeno agricultor que está lá. Eu venho do interior de Nova Venécia. Eu trabalhei depois como delegado no interior. Eu sei como muda a vida e ajuda aquele município, aquele vereador, uma retroescavadeira que você vai lá na zona rural, que você muda o comportamento daquela comunidade que às vezes não tem condição de vir na cidade. E no incentivo ao esporte, vamos ter novos espaços esportivos comunitários pelo PAC Seleções e, até hoje, está aberto o edital do Bolsa Atleta. Deem uma olhada. As inscrições do Bolsa Atleta encerram nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Você não pode perder essa oportunidade. Para se inscrever é só acessar a página gov.br/esporte e clicar no banner do programa Bolsa Atleta, que é um dos maiores programas do mundo de apoio individual a atletas. Corre lá! E enquanto eles estão inelegíveis, a gente tem o quê? Lula, nos 45 anos do PT, que foi esse final de semana, a comemoração. Quando assumi pela terceira vez a presidência, havia um contingente de 33 milhões de homens, de mulheres e crianças em situação de insegurança alimentar. Situação alimentar grave.
Em apenas 2 anos retiramos os 24 milhões, graças ao companheiro Eto que está aqui, o incansável batalhador, ex-governador do Piauí e companheiro presidente, ministro do MDS. Quando retiramos 24 pessoas da fome, do pesadelo de dormir, vocês não sabem o que é uma pessoa dormir com fome. Vocês não sabem o que é a barriga roncar. Uma lombriga grande querer comer a lombriga menor. Vocês não têm noção. E não é possível um país com a capacidade que tem o Brasil deixar pessoas passando fome. É por isso que eu quero dizer para vocês que em 2026 é um compromisso de honra. Nós vamos tirar novamente o Brasil do mapa da fome. A gente vai terminar esse giro começando a falar sobre o Plano Safra, mas não concluindo. Quem quiser ver mais vai ter que ver o vídeo. Plano Safra foi suspenso. E agora? E agora tem que ver o vídeo.